Olá, olá, pequenos padawans traumatizados desse multiverso. Ah, gente, traumatizado vou eu ficar com essa série de Obi-Wan. Ai, gente, olha, toda semana agora eu venho aqui para ter uma sessão de terapia com vocês, para dividir um pouco as minhas frustrações com essa série. E penúltimo episódio tá na mesma coisa aí, a gente vai falar sobre isso, vou trazer alguns pontos aqui, mas tá realmente bem complicado assim para a vida do Obi-Wan. Mas antes da gente começar a falar sobre esse episódio, primeiramente sem spoiler, eu já lembro vocês, gente, que tem muito conteúdo divertido aqui, tá? Nem todos os conteúdos eu venho aqui pra falar sobre alguma coisa assim, enfim, dividir um pouco as minhas frustrações. Tem conteúdo muito divertido. Saiu agora 2 vídeos sobre Lightyear. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo pra não perder esse tipo de conteúdo, tá? Porque, enfim, nem tudo são flores e Obi-Wan é uma prova disso. Mas vamos começar a falar um pouco sobre esse episódio, sem spoiler primeiramente, que eu acho que vai ser bem curto, na verdade, pra gente conversar, porque o que eu tenho pra dizer, basicamente, assim, já se repete há umas 2, 3 semanas, assim. A gente teve os 2 primeiros episódios que foram liberados juntos, daí a gente teve o terceiro, o quarto e o quinto. Então a gente tá em 4 semanas da série, tá? Deu 1 mês da série. E esse 1 mês, assim, parece que eu só venho aqui repetir as mesmas coisas. A série, ela tá muito, muito maltratada em questão de roteiro. As cenas de ação... Eu vou dizer até que nesse episódio tem uma cena de ação, que depois eu posso especificar na parte com spoiler, não vou especificar ela agora. Apesar de que a live tá saindo segunda-feira, porque semana passada a gente teve tanta coisa, teve Lightyear, aí tem agora Miss Marvel, que também tá saindo no mesmo dia, então acabou que a live tá vindo na segunda-feira aqui depois, e ela tá vindo também porque eu tenho um compromisso com vocês, né, gente? Porque se eu for parar realmente pra comentar, parece que a série ela não tá indo adiante, assim. Ela realmente, como eu disse, o roteiro continua fraco, continua sem sem realmente o potencial dos personagens. O Ian McGregor continua entregando um bom personagem. Os outros personagens que aparecem ali também têm atuações muito interessantes. E o que a série quer ou poderia oferecer pra nós é muito interessante, só que é muito mal executado. Então, isso realmente desmotiva, assim. Tem momentos que eu ficava pensando que eu realmente saía do episódio, ficava pensando em outra coisa, assim, porque parece que as coisas não se desenvolvem, aquela tensão que a gente podia ter realmente sendo construída em cada um dos episódios e realmente nos engajando, não existe. Não existe uma urgência nessa série. Eu realmente não sei agora, com esse episódio, esse quinto episódio, assim, a série tomou um outro caminho. Agora, no final de tudo, eles decidiram mudar o caminho e ir para um lugar, assim, que a gente não sabe para onde que vai. Enfim, realmente é só esperar agora a conclusão desse arco e a conclusão dessa série que realmente desperdiçou o potencial de um personagem incrível que Star Wars tem. Eu duvido muito que essa série vá ter uma continuação, porque se falava assim, já se entendia que essa série seria uma minissérie, então ela não, teoricamente não teria segunda, terceira temporada. Mas o Ian McGregor tinha falado em entrevista que ele adorava interpretar o Obi-Wan e que eventualmente ele voltaria para interpretar. E é uma pena, porque ele tem muito domínio do personagem, ele consegue entregar um personagem muito interessante, muito bem trabalhado, mas que tá dentro de uma história que não desenvolve e que não beneficia esse potencial do ator e do personagem. Eu acho que, assim,
eles tinham muitos caminhos que podiam ter sido modificados, podiam ter sido melhor trabalhados. Como eu disse lá no início, lá no vídeo de resumão, tinha várias coisas que a gente sabia que iam acontecer. Nos primeiros episódios, eu digo também, o título já fala sobre isso, que os episódios os episódios ali iniciais são previsíveis, mas que eu não achava isso ruim. E eu continuo dizendo, tem coisas que a gente sabia que iam aparecer e que eram quase que obrigatórias de aparecer, e tudo bem a gente saber isso. Mas o que eu quero... eu não queria ser surpreendido. Vou ser bem sincero, eu não queria ser surpreendido pela série, porque a série em si, ela tem arcos que a gente já tinha uma noção, que a gente já imaginava, mas eu queria que pelo menos a execução disso fosse bem feita. Eu gostaria de ver realmente uma série que trouxesse de volta um personagem que é muito querido pra mim e que eu sei que é muito querido pra muitos fãs de Star Wars, e que esse personagem fosse bem trabalhado de novo, né? E o erro começa já pelo fato de que parece que essa série ela desconsidera a existência do Obi-Wan, por exemplo, nas séries de animação. E eu sei, eu digo isso no resumão também, que eu sei que não é todo mundo, assim, acho que a grande maioria não deve ter assistido as animações, então a gente não pode se debruçar muito nelas, mas assim... Star Wars não tá fazendo o dever de casa como a Marvel tá fazendo. Se vocês olharem as lives que eu falo sobre Miss Marvel, que diga-se de passagem, teve 2 episódios, e 2 episódios incríveis, em construção de universo, em engajamento do público, a série tá funcionando muito bem. Ela tá entregando realmente um entretenimento e uma história que deixam a gente empolgado e que cria uma certa urgência. É um estilo diferente de urgência, mas ainda assim consegue criar, coisa que Obi-Wan não tá criando. E assim, me perdi agora. Da questão das animações. A gente não pode depender das animações, porque nem todo mundo assiste, mas aí... eu olho que, por exemplo, Obi-Wan parece que tá fazendo uma série pros fãs, para quem já conhece a história do Obi-Wan, sem uma grande introdução, sem que a gente entenda quem é o personagem. E aí, o que a Kamala Khan tá fazendo ali, a série da Miss Marvel tá fazendo é realmente trazendo uma nova leva de fãs. Para mim, Kamala Khan é a personagem que vai inspirar as crianças e os adolescentes que agora estão crescendo e agora estão sendo introduzidos no universo da Marvel. E Star Wars está aí desde a década de 70, desde a década de 80, e parece que assim, a Lucasfilm, a empresa, continua pensando nesses mesmos fãs que assistiram quando eram criança lá, e que agora estão assistindo já macaco velho aí com 40, 50 anos, e que são os fãs que realmente são apaixonados. Vocês sabem aqui que eu comento que eu sou muito fã de vários desses influenciadores, como é, por exemplo, o Érico Borgo, mas ele mesmo falou sobre isso já, sabe? Ele mesmo declarou que parece que Star Wars tá fazendo coisa só pra ele e tá desconsiderando os outros fãs. Eu tenho 22 anos, eu gosto de Star Wars, eu gosto há muito tempo e revisitei essa paixão recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a assistir The Mandalorian, quando o Disney Plus chegou no Brasil, né, 2020. Então, eu revisitei essa paixão e lembrei de tudo que me fazia cativar em Star Wars, mas aí quando eu olho as produções antigas e as produções novas, as produções antigas elas continuam muito boas, continuam engajantes, assim, eu continuo amando elas, e as produções novas que poderiam manter esse amor, manter essa paixão e trazer uma nova leva de fãs, trazer novas pessoas para conhecer esse universo, não estão fazendo isso. Não estão realmente renovando a cartela de fãs. Então vai chegar um momento que não vai ter mais fã de Star Wars, porque todo mundo já vai ter ido, né? Todo mundo virar fantasma da força, e aí, assim, quem é que vai consumir Star Wars? Aí, será que a empresa vai começar a pensar sobre isso? Eu fico realmente chateado com isso, assim, e o Obi-Wan era um personagem que podia atrair, porque mesmo quem não é tão fã de Star Wars, viu toda a campanha de marketing, viu toda a força do que nós fãs levantamos sobre isso. Eu levantei muita bola porque eu gosto muito do personagem e
acho uma grande frustração tá vendo essa série, assim, sem utilizar o potencial. É uma série horrível? Não, não é que a série é terrível. Tem coisas bem piores, sim, sim, tem. Mas assim, é uma série só que desmotiva. Que infelizmente eu vou assistir agora. Eu vou maratonar no próximo final de semana para poder fazer um vídeo de finalização para falar sobre a temporada como um todo. Mas assim, e é isso. Não é uma série que eu tenho vontade de revisitar. E The Clone Wars, que eu sempre falo aqui, e deve ser chato já eu tá falando, mas vou falar de novo, porque é uma série que eu quero que as pessoas conheçam, porque constrói um universo muito interessante para Star Wars. É uma série que eu vira e mexe, eu olho um episódio aleatório, porque é uma série que conseguiu me engajar e que construiu um universo muito coeso e muito interessante. E aqui a gente não tá vendo isso. Eu não sei. Aquela coisa, a gente sempre acaba jogando isso no colo dos roteiristas, no colo da produção, no colo da diretora. E a Deborah Chow é uma diretora que dirigiu 2 episódios de The Mandalorian e são episódios muito interessantes, são muito bons. E aí a gente olha esses episódios, a série toda de Obi-Wan, e parece que as coisas não estão desenvolvendo. Então, eu não sei, assim, tem sempre um agradecimento especial ao final de cada episódio ao Dave Filoni, que hoje é considerado, né, e você sabe que eu também já falei bastante dele aqui, que ele é considerado quase que o pupilo, o sucessor do George Lucas para esse universo, porque ele tem uma visão, tem um olhar muito, muito bom para construir esse universo. Ele é o responsável por Star Wars The Clone Wars, ele é responsável grande parte pelo The Mandalorian, que foi uma produção que conseguiu trazer novos fãs, mas enfim, não tá, essa série realmente não tá engajando, não tá pegando um fã novo e nem os fãs velhos. Então, assim, se não pega nem fã velho, quem dirá que vai pegar alguém novo, assim, que vai realmente se engajar em assisti-la? Enfim, é muito, muito triste mesmo. Eu fico chateado, fico triste mesmo que um personagem tão interessante, tão poderoso do universo de Star Wars tá sendo mal aproveitado aqui. É realmente muito, muito triste. Então, enfim, acho que é isso sem spoiler, assim, gente. Não tem. É repetitivo. É eu falar de roteiro, é eu falar de construção. Os efeitos especiais tão bons, porque Star Wars, eles têm. A empresa de efeitos especiais é deles, então. Eles têm um potencial incrível, tudo, mas não é só de beleza visual que é feita uma boa série, né? Infelizmente. O que a Marvel não tá entregando em questão de efeitos especiais nas séries, a Star Wars entrega, mas aí em compensação não entrega em história. Então, enfim, vou passar agora para a parte com spoiler para falar sobre alguns detalhes específicos, tá, gente? Então, quem não assistiu ao episódio, pausa o vídeo aqui e volta depois ao final, que depois que assistiu o episódio, para acompanhar alguns detalhes, assim, com spoiler, também vão ser breves, assim, mas para pelo menos estar por dentro dessa discussão, tá? E aí, então, gente, vamos falar sobre alguns detalhes com spoiler, porque, enfim, a cena que eu falei sobre a cena de ação, que eu achei a mais interessante, foi justamente a cena entre o Darth Vader e a Reva, tá? A construção dela de personagem, de motivações, infelizmente não me pegou. E não me pegou pela execução, porque quando eu fiquei pensando, eu assisti ao episódio, e gente, eu tô me segurando pra não falar sobre esse episódio desde a semana passada, porque como eu disse, o episódio saiu na quarta-feira, a gente tá na segunda-feira seguinte, né, dia 20. Eu tive Lightyear, daí teve Miss Marvel, então assim, não deu pra eu fazer realmente um conteúdo aqui, eu optei por segurar pra não fazer o conteúdo, mas assim, a cena deles de luta realmente é muito interessante. O combate entre o Vader e a Reva realmente foi bem interessante, bem construído, porque mostra o poder dele, apesar de que teve um momento ali, quando ele arranca as coisas daquela nave, quando ele segura a nave tudo bem, mas quando ele arranca os pedaços da nave, eu já comecei a achar que aquilo dali exagerou, extrapolou um pouco o poder dele, tá? A gente nunca tinha visto isso em Star Wars.
Com ressalvas, tá? Deixa eu dizer que eu não joguei o jogo The Fallen Order, que eu já vi cenas do jogo e que inclusive tem uma cena que é muito semelhante dele chegando por trás e matando uma das inquisidoras, né? Uma das principais ali. Então, eu consigo ver, por mais que eu não tenha jogado, eu consigo ver uma inspiração muito grande naquilo, até porque The Fallen Order tem muito mais desenvolvimento sobre a questão dos inquisidores. Mas, quando eu paro pra pensar sobre essa questão do poder dele, eu achei que ali deu uma extrapolada, assim, mas que não me incomodou. Eu só olhei e pensei, tá, vamos lá. Eu comprei a ideia, gosto do Darth Vader. Esse episódio mostra mais uma vez que ele é o cara, o Sith mais poderoso, ele é o escolhido, sim. Então, ok. Mas aí tem a luta deles, tá? Mas aí se a gente voltar um pouquinho sobre a questão da motivação dela, é uma motivação que eu acho que funciona muito bem. É uma motivação plausível, mas a execução disso não funcionou. Não funcionou porque, como eu disse nos outros episódios, a minha impressão é de que ela tinha uma coisa muito específica com o Obi-Wan. Ela tinha essa sede por ir atrás do Obi-Wan. E aí, aqui a gente entende que essa sede por caçar o Obi-Wan é porque ela quer agradar o Vader pra pegar ele de surpresa. Mas parece que... Por quê? Sabe? Tem tantas outras formas dela armar uma emboscada. A própria questão do Obi-Wan, do que o Obi-Wan fez nesse episódio, foi uma emboscada simples e que já deu a oportunidade dela atacar o Vader. Não deu certo, mas ela teve a oportunidade, entendeu? Então, eu acho que ficou muito sem nexo esse ódio que ela tem pelo Obi-Wan, essa sede de caçá-lo, mas o problema dela não é especificamente com ele, e sim com o Vader. Parece que assim, tinha tantas outras formas dela arquitetar uma forma de caçar o Vader. Ela poderia... Eu acharia um plot muito mais interessante ela ser uma inquisidora traidora, que no meio da temporada se volta contra os inquisidores, ela tem aquela conversa com o Obi-Wan e ela acaba se tornando uma infiltrada. Pronto, resolvi a temporada. Débora, tchau, vou ligar pra ela agora e vou dizer, muda isso aí, muda. Cara, pra mim pelo menos ficaria mais interessante, faria mais sentido o plot dela, então, se voltar contra os Inquisidores, assim, ir pro lado do Obi-Wan e talvez até ajudar ele a treinar, assim, a voltar à forma, do que o que aconteceu aqui, gente, sabe? Eu já falei alguns episódios, acho que 2 episódios atrás, no terceiro episódio, teve muita gente que criticou a Riva. E criticou de uma forma esdrúxula, imbecil, com ataques racistas. O próprio Ian McGregor veio em rede social pra falar sobre isso. E eu disse isso e repito... Isso é uma forma idiota, estúpida de querer criticar a atriz e criticar a personagem, mas principalmente criticar a atriz, tá? Eu não sou um fã, realmente não gostei, acho que não funcionou, mas em nenhum momento tem a ver com isso. Tem a ver realmente com a construção da personagem. Uma personagem que tinha potencial, que foi criada para essa série, então que tinha uma liberdade também, porque como ela foi criada para a série, o que a série ditar é o que vai ser para ela. Então, existiu uma liberdade muito legal para os criadores, para a diretora trabalhar a personagem, e eu acho que foi mal executado, como grande parte das questões que me fazem desgostar da série, assim. Para mim, a série ela tem elementos bons, os ingredientes ali são de altíssima qualidade, mas a receita não funcionou. O bolo ficou estranho. Os ingredientes estão ali, tá tudo perfeito, melhor qualidade. Obi-Wan e Ian McGregor entregando muito bem. O Darth Vader também trazendo aquela tensão, aquela força do Lord Vader. Mas a execução disso tudo descambou toda a receita, descambou tudo, entende? A Riva tinha potencial para ser uma grande vilã e não funcionou. E aí agora, nesse episódio, no 5º episódio... O Grande Inquisidor volta. Como é que ele sobreviveu, gente? Eu também fiquei curioso pra saber como é que ela enganou o Anakin, porque no flashback
teoricamente ali, ficou muito claro que, assim como Darth Vader agora apunhalou a Reva, o Anakin apunhalou ela enquanto criança. Então, como que ela enganou isso? Como é que foi esse fingimento, assim? Eu fiquei muito curioso e... Enfim, isso é só uma das questões que fica mal explicada nesse episódio. É aquela coisa também do Obi-Wan ficar preso ali, ele se entrega e ele é preso, e aí tem um corte muito mal feito, que aparece só o Obi-Wan correndo como se ele tivesse dado uma pancada lá em todos os Stormtroopers, e aí o Darth Vader entra. Ai, sabe? Não sei, ficou... esses cortes, essa linha narrativa tá muito, muito mal trabalhada. Eu não consigo comprar isso, assim. E, como eu disse, pra mim, a série tem um problema de roteiro, as cenas de ação continuam muito, muito fracas. A única ali que dá uma salvadinha, assim, é a cena da Reva com o Vader. Mas fora isso... Tá, enfim, é como eu disse, não é uma série horrível, vamos ser sinceros, assim, né? Mas é muito decepcionante, muito, muito decepcionante. Não é uma série que eu vou querer revisitar. Se eu puder esquecer, vai ser assim como... É quase como Han Solo. Acho que o Han Solo ainda consegue ser pior, tá? Han Solo é um exemplo de algo que pode ser pior do que isso. Mas enfim, Obi-Wan é muito triste, assim. E eu fiquei refletindo por muito tempo sobre, será que isso é a minha expectativa? Será que eu não tô criando expectativa demais? E assim, gente, é porque já é um personagem que a gente conhece, a gente já vai com uma certa... com algumas coisas que a gente imagina que vão acontecer. E não entrega. Então, assim... vamos ver agora o último episódio, como é que eles vão concluir essa temporada, como é que eles vão concluir a série. Agora, o grande perigo tá atrás, tá em cima do Luke, né? Como se já não bastasse a Leia ali, agora que ainda nem tá em casa, né? Levou a temporada toda pra voltar pra casa. Agora, o Luke vai estar em perigo também, né? Que era o que eu imaginava que seria o plot inicial, assim, que... Enfim, gosto do negócio da Leia, acho que a menina é fofa e tudo, assim, é marrenta, acho divertido a dinâmica dela, acho. Só que a execução, o negócio ali não deu liga, não funcionou, então é uma pena mesmo, assim. Espero que quem assistiu até aqui, né, que deve ser quem é realmente fã de Star Wars, assim... deixa o like aqui embaixo para me motivar, porque eu preciso dessa motivação pro último episódio. E no último episódio vai ter uma live, mesmo que seja breve também, para falar. E aí a gente vai ter um vídeo depois para falar sobre a temporada como um todo, tá? Mas, enfim... É isso por hoje, gente. Muito obrigado para quem ficou até o final. E vamos lá, né? Que a força esteja conosco, porque... Obi-Wan tirou todas as esperanças de alguma série. Esse ano ainda tem Andor. Em breve, agora começaram as gravações de Ahsoka. E assim, gente, eu gosto muito do Obi-Wan, tá? Gosto muito de verdade. Mas a Ahsoka, quem me conhece, sabe que eu amo essa personagem. Amo. Eles não podem estragar essa personagem. Por favor, Dave Filoni, por favor, não estrague a Ahsoka Tano. Trabalha bem ela. Dave Filoni tem que dirigir essa série, porque assim, ele criou a personagem, então ele tem domínio dela, ele sabe como é que funciona. Se ela não... Se ela, assim, tiver o mesmo andamento, assim, a mesma construção que o Obi-Wan... Aí realmente pra mim vai ser o fim. Vai ser triste demais. Mas enfim, gente, muito obrigado pra quem ficou até o final e até a próxima parte, até sexta-feira. Sexta-feira a gente fala sobre o último episódio, tá? E lembrando que quarta-feira tem live pra falar também sobre Miss Marvel, tá? Então, muito obrigado, até a próxima e que a força esteja com você. Tchau, gente.